Diante de um auditório completamente lotado, algo inesperado estava prestes a acontecer. O ambiente era sofisticado, silencioso, repleto de pessoas importantes. Professores renomados, empresários influentes, alunos considerados brilhantes, todos atentos ao homem no centro do palco. Um professor milionário, conhecido por sua genialidade e também por sua arrogância. Com um sorriso confiante, quase provocador, ele se virou para o quadro e começou a escrever uma equação enorme, complexa, cheia de símbolos que poucos ali conseguiam acompanhar. Ao terminar, ele se afastou lentamente, cruzou os braços e fez um anúncio que mudou tudo. Disse que ofereceria 10 milhões de reais para quem conseguisse resolver aquele problema. Não havia dúvida em sua voz. Aquilo não era um desafio justo, era uma armadilha. Ele tinha certeza de que ninguém conseguiria. Para ele, aquele momento era apenas mais uma forma de mostrar poder e superioridade diante de todos. Algumas pessoas sorriram, outras balançaram a cabeça, conformadas. No fundo do auditório, quase invisível entre as cadeiras, estava um menino de cerca de 12 anos. Roupas gastas, pés descalços, o rosto marcado pelo solo e pelo cansaço. Nas mãos, ele segurava um saco cheio de recicláveis. Ele não estava ali para assistir à palestra, estava ali porque aquele lugar fazia parte de sua rotina de sobrevivência. Enquanto todos olhavam para o quadro, alguns começaram a perceber sua presença. Cochichos surgiram, risadas discretas, olhares de julgamento. Alguém murmurou que aquele garoto não deveria estar ali. Outro comentou que aquilo não era lugar para gente como ele. O menino abaixou a cabeça por um instante. Ele já estava acostumado com isso, com os olhares, com o desprezo, com a invisibilidade. Mas naquele momento, algo era diferente. A equação no quadro havia capturado completamente sua atenção. Ele se aproximou um pouco mais, ainda do fundo da sala, e começou a refazer os cálculos em sua mente. O nome dele era Lucas. Durante o dia, ele recolhia latas, papelão e qualquer coisa que pudesse render algumas moedas. À noite, dormia onde fosse possível, em abrigos improvisados, calçadas ou lugares esquecidos da cidade. A universidade havia se tornado parte de seu caminho porque ali, além de restos de comida, ele encontrava algo ainda mais valioso: conhecimento. Livros descartados, apostilas usadas, folhas rasgadas com contas e anotações. Foi assim que Lucas aprendeu a ler, sozinho. Depois, aprendeu a escrever. Depois, começou a entender assuntos que ninguém nunca havia lhe ensinado. Lucas não nasceu na rua. Ele teve uma infância simples, mas cheia de afeto. Um pai trabalhador, uma mãe carinhosa, uma casa humilde, porém cheia de risadas. Tudo mudou em pouco tempo. O pai morreu em um acidente de trabalho. A mãe, devastada, adoeceu logo depois. Lucas tentou ser forte, mas não demorou para perdê-la também. Aos 10 anos, ele ficou completamente sozinho no mundo. Sem família, sem casa, sem direção. A rua não foi uma escolha, foi a única opção. De volta ao auditório, o professor finalmente notou sua presença. Interrompeu a apresentação e apontou para o menino. Com voz firme e carregada de desprezo, disse que aquele lugar não era depósito de lixo. O silêncio tomou conta da sala. Lucas tentou explicar que só estava recolhendo latas, mas foi interrompido por risadas. Então, o professor decidiu ir além. Disse que faria algo divertido. Apontou novamente para o quadro e anunciou que se o garoto resolvesse a equação, ganharia 10 milhões de reais ali mesmo. Mas se errasse, sairia escoltado, humilhado diante de todos. O coração de Lucas disparou. Ele sentiu medo, sentiu vergonha, sentiu raiva, mas sentiu algo que não sentia há muito tempo, uma chance. Lentamente, ele começou a caminhar até o quadro. Cada passo parecia mais pesado que o anterior.
O auditório inteiro observava em silêncio. Ele parou diante da equação, respirou fundo e ficou alguns segundos analisando tudo com atenção. Então, com uma voz baixa, porém firme, disse algo que ninguém esperava ouvir. Disse que o problema não era impossível. Disse que estava errado. Um murmúrio percorreu o auditório. O professor franziu a testa incrédulo. Lucas começou a explicar com calma, usando palavras simples. Disse que aquele cálculo representava um sistema complexo e apontou um erro logo no início da equação, um detalhe que comprometia todo o resultado final. Ele apagou parte do quadro, corrigiu os números e refez cada etapa com cuidado. Não havia pressa, apenas concentração. O professor observava em silêncio, visivelmente incomodado. Quando Lucas terminou, ele escreveu o resultado final e se afastou do quadro. O silêncio era tão intenso que parecia possível ouvir a respiração das pessoas. Então, um outro professor, conhecido por sua seriedade e respeito acadêmico, levantou-se lentamente. Ele ajustou os óculos, analisou o quadro por alguns segundos e confirmou. Disse que a resolução estava correta. Disse mais. Disse que o método utilizado era brilhante, algo que poucos profissionais experientes dominavam. Algumas pessoas levaram a mão à boca, outras se entreolharam, sem acreditar no que tinham acabado de presenciar. O professor milionário estava pálido. Lucas então se virou para o auditório. Suas mãos tremiam, a voz também, mas ele falou. Disse que não era burro, disse que só nunca teve oportunidade. Disse que existiam muitas pessoas como ele, cheias de talento, inteligência e potencial, mas que eram ignoradas todos os dias apenas por sua aparência ou origem. Alguns choraram, outros abaixaram a cabeça, envergonhados. E antes de continuar essa história, se você acredita que talento não depende de dinheiro, se acredita que ninguém deveria ser invisível, se inscreva agora no canal. Aqui nós contamos histórias reais que mostram que grandes mudanças começam nos lugares mais improváveis. Sua inscrição ajuda essas histórias a continuarem sendo contadas. Constrangido, o professor pegou o celular. Diante de todos, fez a transferência prometida, 10 milhões de reais. Não houve aplausos, apenas silêncio. Um silêncio pesado, cheio de reflexão. O vídeo daquele dia se espalhou rapidamente. Milhões de pessoas assistiram. Lucas recebeu apoio, bolsa de estudos, moradia e acompanhamento para recomeçar sua vida. Anos depois, ele criou um projeto para encontrar jovens talentos esquecidos, assim como ele foi um dia. E de forma irônica, o maior doador do projeto passou a ser o mesmo homem que tentou humilhá-lo. Lucas voltou ao mesmo palco anos depois, não como um menino invisível, mas como prova viva de que talento não tem endereço, nem aparência, apenas precisa de uma chance.